Fala pessoal, aqui é o Marco de volta com mais um vídeo. E o vídeo de hoje em formato podcast. E aqui para o nosso primeiro podcast, eu vou conversar com o pessoal da Acor. A gente vai conhecer a primeira fabricante de SSM 100% em território nacional. Então eu estou aqui com Jackson Viapiana, que é sócio e fundador da Tressol, e Rafael Christian Ribeiro, que é o diretor comercial, gerente comercial. Gerente comercial. Prazer receber vocês aqui. Boa noite, Marco. Prazer é nosso. Bom, vamos começar, cara, perguntando aí, acho que mais para você essa pergunta, né? Em que ano que surgiu a Tressol no Brasil e como que foi? Foi bastante visionário, né? Você, eu não sei o ano certo, mas eu acredito que na época o mercado de SSM no Brasil talvez não fosse tão expressivo como está ficando agora, ainda tem muito a crescer, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas enfim. Em que ano que foi isso e como foi? Boa noite, Marco. A Tressol faz parte de um grupo maior, né, que é o Grupo Carical, é um grupo argentino. A Carical surgiu há 60 anos com a fabricação de laminado decorativo de alta pressão, que é conhecido como fórmica. E há 35 anos a Carical comercializa produtos com o Brasil e há 23 nós temos uma unidade fabril em Santa Catarina. Carical, a gente se dedica a trabalhar com painéis decorativos, painéis acústicos. Em 2005, na viagem de um dos meus sócios para o México, ele conheceu uma fábrica de SSM no México. E os mexicanos não entendiam por que não havia uma fábrica no Brasil ainda, um país tão grande que ainda não tinha uma fábrica de SSM. E naquele momento, eles nos ofereceram a fórmula para a fabricação da chapa. A gente aceitou e lançou a primeira fábrica de SSM argentina, no ano de 2005. E no ano de 2010, a gente começou a fornecer no Brasil uma bancada com acessibilidade para cadeirante. Nessa época, você importava? Foi isso que não, nessa época a gente fabricava só na Argentina e o Brasil importava da fábrica argentina. Essa bancada que foi uma bancada desenvolvida por Bradesco. Ah, que legal. A gente tinha 5.000 agências Bradesco para fazer no Brasil. Eu acho que foi feito 3.500 ou 4.000 agências. A gente mandou bancada de Tressol para todo o país. E naquele momento a gente viu a necessidade de ter uma fábrica no Brasil também. Então, em 2011, a gente começou com a operação da unidade de Santa Cecília, Santa Catarina. Estamos até hoje. Que legal, cara. 2005, 2011. O mercado realmente estava meio que começando, né? Talvez. Era um mercado que era atendido por produto importado, né? E um mercado que visava muito o topo da pirâmide de consumo. E a gente já veio com esse material para solucionar problemas que existiam. Ou seja, um hospital que fosse trabalhar com SSM, colocar SSM nos quartos ou numa sala cirúrgica, eram hospitais de elite, top, uma gama muito alta de clientes com alto poder aquisitivo. E a gente veio com a proposta de expandir um pouco mais isso. E para fazer isso, só tendo uma empresa no Brasil, uma fabricante nacional. Porque, você não pode esperar chegar uma importação para resolver um problema. Você tem que ter a fabricante aqui, né? Foi visionário, né? Enxergou uma demanda. Chegou uma demanda e a gente começou a fabricar. Foram duas coisas, né? Uma visão industrial, que é desse meu sócio, chama Rufino. Ele montou essa empresa no Brasil, com uma oportunidade também de se estabelecer melhor no mercado, de oferecer um produto de alta gama. Visionário ele, né, naquele momento. Muito legal, cara. E a visão foi tão certeira que tá aí até hoje. Só cresce, né? Só cresce. Que bacana. E o nome Acor, cara, de onde que veio? Esse nome tem algum significado? Como surgiu esse nome? Conta pra gente. O nome Acor veio em 2015, né? Em 2010 começou com o nome Tressol, em 2015 lança o Acor por uma questão de marketing mesmo. Uma questão de marketing. O nome Tressol, se você colocar ele no Google, Tressol, o Google corrige, né? Eu já fiz, vai pra Tersol, né? Você quis dizer Tersol? Eu já fiz isso. Então isso acontecia muito e se incomodava, assim, porque, poxa, peraí, a gente até tentou entrar em contato com o Google, cara, não tem jeito. É uma correção. Sim, legal, cara. Sim, trabalha com o Google desde desde sempre. Desde sempre. Enfim, o Acor, ele tem um apelo bem melhor. O arquiteto, quando a gente fez algumas pesquisas com o pessoal que trabalhava conosco, ele viu, cara, esse nome é muito legal. Mas o nome assim pega. Não tem um significado. Não tem um significado, mas ele tem foi feito um estudo de mercado. Isso. E a gente descobriu naquele momento que tem duas letras que remetem ao sofisticado, que é a letra Q e a letra K. Caramba. Então a gente colocou 2 Ks no nome
Por isso. Porque sofisticado ao quadrado. Exatamente. O trabalho que foi feito foi isso. Não foi algo que surgiu da gente, né? Foi uma pesquisa. A gente teve... quem teve muito envolvido no desenvolvimento dessa marca era uma pessoa que até aquele momento trabalhava conosco, um amigo que a gente tem em São Paulo, chama Guilherme Melo. Foi ele que surgiu com essa ideia de vamos mudar a marca, e ele sugeriu o Acor, e a gente registrou e está aí até hoje. Pô, bacana. Bom, e aí desde que vocês começaram a trabalhar no Brasil para hoje, essa fórmula ela é a mesma de sempre? Você teve alguma melhoria? Como vocês lidam com esse processo, né, da formulação do material mesmo? Tem melhoria? Tem um estudo para desenvolver isso? Legal a pergunta. Legal a pergunta porque ela concilia com a pergunta anterior, né? O nome Acor mudou pela questão do marketing, mas nesse mesmo momento a gente estava fazendo essa melhoria dessa pergunta no produto. Então veja, a fórmula que veio da Argentina, que começou lá desde 2005, a fórmula que veio para cá, para o cliente final, sempre 10 anos de garantia, ok? Mas para o processador era uma chapa, digamos assim, um pouco mais dura, tá? Ele encontrava uma dificuldade um pouco maior na parte do corte, desgaste de ferramenta, e aí toda fábrica, com todo produto é isso, você vai recebendo feedback e você vai melhorando o teu produto, tua empresa, né? Então, nesse mesmo momento do nome Acor, era um momento que estava mudando a formulação da fábrica, então você aproveita para lançar uma chapa diferente do mercado, essa melhoria que você está perguntando, junto com isso que a gente falou antes sobre o marketing, sobre o nome do produto. Então, se eventualmente alguém trabalhou com o Acor de 2015... De 2010, 2011, né? Não, de 2015 para trás... Para trás, de 2011 a 2015... Já tem tá com uma impressão errada, a fórmula que você pegar hoje e tal, ela já é a fórmula é outra. Sim, o que a gente aprendeu é que matéria-prima existe a de qualidade e a sem qualidade, né? Uhum. Existe a matéria-prima para você fazer determinados produtos e melhorar. E a gente foi descobrindo essas matérias-primas. Hoje o que a gente trabalha não é matéria-prima nacional. A fabricação da chapa. É importado. A gente mantém sempre a qualidade. São matérias-primas com muito controle de qualidade. A resina é uma resina muito boa. E se você pudesse, se conseguisse dizer assim, qual é a diferença, quais são talvez a diferença do material atual, além dessa coisa do mais duro, que é para o cara cortar, mas eu digo no produto ali para o cliente, tem uma diferença perceptível também da fórmula atual para aquela antiga? Tu fala para o cliente final? Física, amarelamento, alguma coisa. Para o cliente final ou para o processador? O produto pronto. Não. Claro, não. O produto pronto é a mesma coisa, porque a superfície sólida é um produto monolítico. Quer dizer isso, que toda a estrutura do material é feita do mesmo produto. Então, mesmo que você fale, o produto tem amarelamento, sofre amarelamento, com o passar dos anos tudo sofre mudança de cor, né? Uhum. Só que ela sofre de uma maneira tal que você não percebe, fica por inteiro. Correto? Entendi. E o produto, desde o começo, desde que nós começamos, ele se apresenta da mesma maneira. Ele é uma superfície sólida, ele não prolifera fungo nem bactéria, ele neutraliza vírus, ele tem as emendas imperceptíveis, ele respeita as resoluções da Anvisa para a área hospitalar, área de alimento, entendeu? Então, para o cliente final, pouca mudança, pouca percepção. O melhoramento sempre foi feito para o processador. Maneiro. Então, sempre no processamento. E se a gente fosse olhar assim, comercialmente falando, né? Quais seriam, tem alguma diferença, alguma vantagem que o Acor oferece com relação aos concorrentes? Nessa briga de mercado aí, onde cada um tenta se diferenciar, sim, né? O Acor, ele tem alguma coisa assim que a gente possa ressaltar de diferenciação para a concorrência? Tem, Marco, tem, com certeza. Essa é uma das vantagens de você ter uma fábrica no Brasil, né? Você tem esse contato direto e você tem mais facilidade de você falar assim, quais são as dificildades que eu tenho, o que eu preciso, o que você consegue... Que atende, né? A galera que quer comprar fala direto comigo. Né, cara? Isso então, veja, medidas diferentes. Medida diferente. Se você tem um projeto lá que você precisa, assim, olha, Rafa, no tamanho a nossa chapa tem 90 de largura por 3 de comprimento. Se ele chegar lá com um projeto que ele tem que comprar, né, uma determinada quantidade de chapas e ele fala, eu preciso da chapa nessa medida, que ela me atende melhor, eu não tenho perca, por exemplo, a gente consegue produzir o pedido. Pô, né? Top. Essa questão de não ter desperdício. Muito bom. O cara acha lá um projeto num shopping também, que tem uma loja, alguma coisa assim, com uma cor diferente. A gente tem o desenvolvimento de cores, né? A gente já fez, né? Eu fiz contigo, inclusive, né? A gente desenvolveu cores para você logo no início ainda, que a gente começou a trabalhar junto. Então, sim, são diferenciais que
outros concorrentes não têm, questão de medida, espessura também. Acho que 9mm, eu não sei se tem uma outra fabricante que faça com 9. O 9 ele acaba te dando assim, ó, o 6mm pro revestimento, dependendo do que for, ele funciona legal, mas dependendo do que for, pode ser que dê rachadura, alguma coisa. A 9mm já elimina isso. Isso falando em revestimento. 9mm ela já é estrutural. Ela já é uma chapa termo estrutural. bacana ali entre 6 e 12, Exato. Né? Por exemplo, você vai fazer o revestimento de uma sala cirúrgica, as paredes de uma sala cirúrgica, você pode trabalhar com 9. Só nós oferecemos o 9. Perfeitamente. O 6 ela tem aquele efeito muito de flambar, né? Fica ondulada. A 12 não faz sentido você ter uma chapa tão grossa, é um produto caro. Tão grossa para revestir uma parede. E eventualmente pesa também, né? Se você pesa a estrutura. Exatamente isso. Pesado. Mas você consegue, por exemplo, fazer uma fachada com 9? Consegue. Com certeza. Consegue porque ela é estrutural, né? Ela não é autoportante, mas ela é estrutural. Mas para bancada aí você já não... Também, para bancada sim. Se ela for um revestimento de bancada, você vai fazer um suporte, vai revestir essa mesa aqui. Pode usar o 9mm, não tem sentido fazer com 12 também. Não, revestir sim, mas eu digo assim, se o cara for fabricar a bancada só com a de 9 ali... A gente orienta a fazer com 12. A bancada com 12. Isso é legal. Sabe? Mas dependendo do projeto... Só bancada pequena, talvez de isso, né? E o tanto de reforço que ele faz, porque você faz reforço nas bordas, coloca umas tiras no meio, tranquilo também que você faz bem... A gente fala muito de bancada, né, Rafa? Mas assim, hoje o que a gente vende bastante é, por exemplo, um aparador de sala. São aqueles móveis combinados entre metal, com vidro. Hoje é usado o Aquar nisso. Então você pode usar o 9, usar o 12, porque não é algo que você vai ficar depositando peso ou corre o risco de cair algum objeto pesado em cima. É estacionário, fica ali parado, é decorativo, entendeu? Então para isso pode ser o 9mm, não tem problema nenhum. E aí, cuba pronta eu sei que você já tem, né? Você consegue fazer também sob medida, uma cuba, um lavatório, alguma coisa assim? Também. A cuba a gente pode desenvolver qualquer cuba que ele... A gente tem 45 cubas desenvolvidas. A gente precisa de um modelo físico e aí eu consigo copiar ela através de um molde. Mas eu preciso te dar um modelo físico ou se eu te der um projetinho você consegue... Pode me dar o projeto também que a gente faz. Porque daí eu vou criar em madeira, em alguma coisa isso, para copiar um molde. No final eu preciso ter um molde para fazer a injeção, né? Mas sim, com certeza. Desenvolveu bastante coisa já para cliente. Algo interessante que a gente desenvolveu por último aí foi o expurgo, né? Hospitalar. Verdade. É verdade. Bem lembrado. Bem lembrado, O expurgo era um produto que se fazia do inox, né? O inox é aquela coisa fria, que remete já à doença, né? Diretamente, porque nos hospitais a gente lembra de antigamente de inox. E a superfície sólida, não, né? Isso humaniza um pouco. Humaniza, com certeza. Me lembra a gaveta do defunto, né? Isso aí, onde o cara fecha, o cara morreu, vai pro inox. Vamos fazer uma gaveta de SSM? Não, aí não faz. Não. Que nem você foi... Olha aí, ó. Por que não, pô? Gaveta de SSM, pô. Você vai tratar o teu pessoa querida com carinho. Tá certo. A gente já vendeu pra marmoraria que trabalha só com... Sabe assim, coloca o granito, a lápide. Que é tradicional no granito, né? Exato. Isso é outra vantagem. Faz com SSM agora. Cliente, claro que o produto tem 1001 aplicações, mas tem cliente que compra a chapa, ela usina e a gente fornece o Solid Surface líquido, digamos. A cola. Para a pessoa preencher. Então ela faz a lápide toda escrita com Solid Surface. Muito legal. Criatividade, né? O produto não é para isso, mas se aplica também. Mas posso complementar a pergunta anterior que você falou sobre diferencial? A tecnologia da nanopartícula, né, que é o adicional que a gente colocou na chapa agora, que em 20 minutos, qualquer proliferação de bactéria que tenha, a própria chapa elimina. Ou seja, a gente fez uma parceria com a TNS Nano, uma empresa de tecnologia. A superfície é uma superfície ativa. Mas o Solid Surface hoje. É um componente que está na fórmula? É um componente que vai na fórmula. Cara, que legal. E ele tem essa particularidade de neutralizar, porque vírus você não mata, né? Você neutraliza. Ele neutraliza vírus e ele não permite a proliferação de fungo e bactéria. Isso tá em qualquer chapa ou tem que pedir que venha com qualquer produto Aquar, cuba, chapa e cola vem com isso. A cola também. Então, também. Tem gente que tá comprando, tá com isso e não sabe. Talvez não saiba. Talvez não mas saiba. Que legal, cara. É por isso que ele passa em todas as resoluções da Anvisa para manipulação de alimentos, área de manipulação de alimentos, laboratórios e hospitais. Entendi. Maneiro. É um belo diferencial, né? Cara, muito legal. Então, agora uma pergunta
Que assim, são comentários que eu já ouvi, eu achei que seria legal trazer essa pergunta, porque toca um pouquinho numa polêmica, uma brincadeira, não que seja uma polêmica, mas é mais uma brincadeira, né? Eu já ouvi, cara, pessoas falando um pouco mal do poliéster, né? Principalmente aquela galera que às vezes começou a trabalhar com acrílico, sempre trabalhou com acrílico, tem um pouquinho de resistência ao poliéster, fala mal, fala uma coisa ou outra. E o que vocês têm a dizer para esse pessoal? Isso é papo de concorrente, Marco. O que eu tenho a dizer a esse pessoal é o seguinte. O Marco tem 300 alunos formados. Quantos reclamaram do poliéster, Marco? Não, até hoje nenhum. Até hoje nenhum. Nós temos 15 anos de empresa. O pessoal fala que é tóxico, até hoje ninguém morreu. Não, ninguém morre não. Isso aí ninguém morre não, fica tranquilo. É só usar máscara, porque qualquer pó, você inale e se deposita nos teus pulmões, não sai mais. Então você tem que usar máscara para tudo. Não é culpa da SSM. Não é culpa da SSM. Ou seja, você tem tantos alunos formados, todos... O maior exemplo de que o poliéster é algo bom é que está instalado há 15 anos, não tem reclamação, os caras estão comprando novamente. Há 15 anos a Accor e a Tresol estão vendendo isso e você não tem um reclame aqui. Você vai no Reclame Aqui, pesquisa a nossa marca, você não tem um Reclame Aqui, cara. E isso é importante por quê? Porque muito Reclame Aqui do nosso concorrente, aí vem para a tua área. Não é do produto, é do processamento. Exatamente. Por isso a importância do curso. O cara que faz o curso, não temos reclamação, Marco. Tu formou 350 processador, cara. 260 já. Não, deixa eu aumentar o número. Vou dar uma inflada. Olha como o teu curso é bom, cara. Olha como o teu curso é bom. Você não tem reclamação. Então, assim, a resina de poliéster é uma resina que passou por vários anos de desenvolvimento. Uma resina que não amarela. Ela não amarela. A fábrica dá 10 anos de garantia nisso, 10 anos de garantia. Então, a gente tem a resina que não amarela, a gente tem a nanotecnologia aplicada a essa resina para melhorar mais ainda esse aspecto. Produto excelente. Mas essa não é a resininha que o cara entra no Google, compra 1 quilo, não é essa mesma resina. Não, essa é a resina de alta performance que ele fala, né? Você já viu aqueles carros da Mercedes, da Fórmula 1? Aquele que o cara pilota lá? O Hamilton? A do Hamilton, né? Sabe quem patrocina aquele Mercedes. carro? É a Ineos, o cara que fabrica a resina. A resina que tá naquele carro tá no Accor Solid Surface. Caramba, que legal. A nossa resina é da Ineos. Essa resina é Ineos. E o que a gente faz? A gente não é... A chapa Accor não é uma chapa 100% resina de poliéster. Ela é um blend de poliéster com acrílico. Então são duas resinas ali dentro, de alta performance. Muito legal. Entendi. Então, assim, às vezes ele pensa muito nessa resina de poliéster, nem sabe que a gente está importando da Hungria a resina, entendeu? A resina dos Estados Unidos e a alumina da Hungria. A alumina da Hungria. Então não faz sentido, né? A pessoa ter medo de trabalhar. Não. É o que eu te falei. Pesquisa. A gente está há 15 anos no mercado. Ninguém fica no mercado 15 anos sem ter reclamações. Não é que não temos problemas, tá? E a Accor também tem essa características. A gente não deixa o problema para os clientes. O problema, se ele der, ele vai dar pro processamento alguma coisa ali, de uma cola, alguma coisa e tal. Lógico. Exato. O cliente final não recebe problema, por isso que não tem Reclame Aqui. É verdade. E se acontecer do cliente final ter alguma coisa e ligar pro processador, o processador vai lá arrumar uma manutenção, alguma coisa assim. Se o processador, por algum motivo, algum atrito com o cliente, que isso já aconteceu, não resolve, ele liga na fábrica, a gente liga pro processador e fala, cara, o que tá acontecendo? O cliente tá com determinado problema de manutenção, alguma coisa, polimento. Cara, eu não vou atender esse cara, brigou, o cara não me pagou, não sei. O problema dele falou, a fábrica, a gente não pode deixar o cara com problema, irmão. Você não vai resolver? Essa não. visão é fundamental. Cara, então posso resolver? Não, Rafa, vai lá e resolve. A gente vai lá e resolve. Às vezes o problema nem é da fábrica. Não é, mas a gente resolve. Não é, mas a gente resolve, lógico. Marco, eu vou te falar um número agora, um dado que é real. 100% dos problemas não são do material. É o processamento, né, cara? O cara olha no Reclame Aqui, ali, você viu a importância do curso de formar um bom profissional para ele saber assim, ó, o que eu preciso fazer para que isso não dê problema. E a gente tá acertando nisso, porque a gente não tem reclamação. Tá certo. Correto? O teu curso é bom, o cara faz, leva a sério. Primeiro, o cara não faz o curso e você manda o certificado. Ele tem que processar tem que fazer a prova para ganhar. Tem que provar para o Marco que ele realmente aprendeu a fazer. Sim. Então, tá muito bem estruturado isso. E a resina de poliéster é uma matéria-prima de alta performance. 10 anos de garantia. 10 anos de garantia contra amarelamento. Assunto encerrado. Não tenho o que questionar mais. E a diferença que motivou isso, eu acredito que seja o custo, né? O poliéster é mais barato. Mais barato. Com certeza. Então, nesse sentido. O poliéster é mais barato. A vantagem. É mais barato por quê?
a gente tem não sei se o custo de fabricação ele é parecido, mas a política de mercado é diferente, porque é uma empresa nacional, a Aquor, os que estão fora seguem as políticas internacionais, né? Então eles têm um preço de pauta aqui que é salgado. E a gente está aqui sentindo o mercado, conversando com o Marco, escutando o que o Marco fala, tentando adequar o custo do produto à nossa realidade, Brasil, né? E a gente tem conseguido, a gente é em torno de 20%, 25% mais barato do que um produto importado, por exemplo. E a qualidade, a entrega final, a realização do sonho de quem quer uma bancada de superfície sólida, a gente atende. Porque a gente sabe que tem uma parcela da população que sonha com SSM, mas que tem que fazer a conta no final do mês, né? Exatamente. Não é todo mundo que tem aquele alto padrão, que não, eu quero material, seja quanto custe o que custar. Não importa o preço, né? Não é uma realidade da maioria, né? Do Brasil. Exatamente. Agora, quem quer realizar o sonho de ter uma bancada de superfície sólida é com a Aquor. Vai realizar esse sonho. Muito legal. Parabéns, cara, pela iniciativa. Isso é muito, muito bacana. E, assim, pensando pro profissional que está olhando esse mercado, o cara às vezes está a fim de entrar, está estudando, está pensando se entra ou não entra. Como que você vê o mercado para os próximos aí, talvez 5, 10, sei lá, talvez 15 anos? O que você tem de visão para o mercado, né, para o futuro, olhando para o cara que está nessa dúvida? Assim, o cara, pô... A gente está sentindo o crescimento dessa demanda exponencial nesse momento. Talvez porque a gente passou por 2 anos de pandemia e os hospitais foram usados e não foram reformados. Então foi muito usado, muito batido, e agora chegou a necessidade da reforma desses hospitais, e a gente está sendo muito buscado pelas redes de hospitais. E a gente acredita que os próximos 10 anos esse setor vai crescer muito. Mas muito, eu não sei quantificar o quanto, mas eu acho que para a gente atender esse setor hoje, a gente precisava pelo menos triplicar a quantidade de processadores no Brasil. Porque tem muitas cidades que não tem ninguém atuando até hoje, né? Não tem ninguém atuando, e assim, o Brasil é muito deficiente no hospital, né? A gente tem o SUS e a gente tem os hospitais de alta gama, que são os hospitais que a gente sabe quais são aí, né? Sim. Rede privada, de uma forma geral. As redes, de modo geral, que a gente já atende essas redes também. Só que essas redes não alcançam o interior do Brasil. Eu tenho um amigo em São Paulo que está fazendo um trabalho muito interessante. Ele é um cara que conhece muito desse ramo hospitalar e ele está levando clínicas de qualidade para o interior do Brasil. Então ele pega uma região. Agora eles estão fazendo um hospital em Rio Grande, né? No Rio Grande. Um hospital em Rio Grande. A cidade de Rio Grande. Cidade de Rio Grande. No Rio Grande do Sul. Sim. Que é uma cidade que tem um entorno ali de 2 milhões de habitantes. De cidadezinhas pequenas. Cidades pequenas, 2 milhões de habitantes, que não tem um centro de referência. Então esse pessoal está fazendo um investimento na casa dos 100 milhões de reais agora inicialmente. Cara, esse projeto é sensacional. Entrando cara. com isso. E a ideia dessa pessoa, o Lauro Michelin, da L+M de São Paulo. Esse cara é um papa um dos maiores especificadores. Nessa área. Ele, o cara é um ser humano, assim, meia hora de conversa. Eu te oriento um dia a conversar com ele, cara. Meia hora de conversa com ele é uma faculdade. De repente ele é o próximo podcast, quem sabe? Cara, seria aí, super interessante. Ele ia te responder essa pergunta que você fez agora. Essa pergunta que você fez, ele te responde. Qual vai ser o crescimento do mercado? Porque ele vai falar na área hospitalar, mas está surgindo esse boom agora, sabe? Da rede privada e tudo mais. E, cara, próximos 10 anos, o Jacques falou, cara, tem que triplicar o número até de processadores para atender essa demanda. Isso a gente está falando de rede hospitalar. Só que assim, quando você vai falar, beleza, falamos de hospital, vamos falar de arquiteto. Fala de hotelaria. Quando a gente faz... restaurantes. Quando a gente faz assim uma feira, você vai ali faz a Feira Formobile, por exemplo. Desde 2010, agora teve ano passado, um ano sim, um ano não, ano sim, um ano não. Tem arquiteto que vem que não sabe o que é SSM. Aí ele fica sabendo, ele já chega lá na cidade dele, na outra semana ele já especifica e fala, tá, mas e quem processa aqui na minha cidade? Entendeu? Aí você tem uma cidade, o carinha tá lá, fez o curso. E já pega o projeto. Que muda a vida do cara, pega né, o projeto. Então, não é à toa que a gente tem aí 2022, um dos maiores casos de sucesso da nossa escola foi um aluno hospitalar, né, cara? Exato. Do Prime lá de SCM. Sim. Cuiabá. Então, cara, todo ano você pega assim, cada cidade polo, que tem uma universidade, que tem um curso de arquitetura, lançando novos profissionais no mercado, e todo mundo se interagindo nesse mercado, ou seja,
Tem muita coisa boa para vir no mundo do SSM. O produto, ele tem que... Quando você dá o curso, é isso que o Rafa falou. Se você consegue engajar o processador, ele vai vender. Porque tem essa demanda. O cliente quer isso, mas não tem quem faça. Então, numa cidade, 15 mil habitantes, com 15 mil habitantes, esse cara vai trabalhar o ano inteiro processando superfície sólida. Com 15 mil habitantes. Eu vivo isso, né? Exato. Eu tô numa cidade ali, na minha cidade, eu sou o único. Né? Olha aí, ó. E uma outra coisa que eu falo muito é que quando o cara chega e tem, assim, os clientes que querem, não tinha quem fizesse, ele pega a demanda reprimida, né? Exato. Que é uma coisa que poucas pessoas às vezes pensam. Tem uma galera ali querendo, não tem quem faça. Então vem aquele boom, um monte de gente de uma vez só, o cara... E uma coisa que a gente faz também, cara, é sempre estar em contato com o processador, pegando o projeto e passando para eles. Então, olha, hoje me liga um cara de Salvador. Rafa, tem um projeto aqui. Não falei contigo sobre o processador de Salvador? Vai, todas as cidades, assim. Isso, como a gente é a fábrica, né? Tentar ali, coloca no Google e tal, liga direto na fábrica. E a gente fica interagindo e passando por processadores. Isso é uma cultura da empresa. Sempre assim, ó. Vamos fortalecer o processador. Sempre. Então, tem vários processadores, tanto que foram formados pelo nosso curso quanto pelo teu, que a gente está sempre dando orçamento, fechando projeto. A Dua Prime, tu falou, a Dua Prime, a gente fez vários projetos com eles legais. Pessoal, cara, a mão de obra que a Dua Prime tem é uma das melhores do Brasil, cara. Que legal, cara. Questão de qualidade, entrega, pontualidade, qualidade, os projetos dos caras são sensacionais. Fizeram curso com você, né? Que legal. Na visão de negócios da Tresol, qual é o sentido de exigir certificação? Que é eu que sempre explico, né, para a galera interessada que tem esse processo de certificação. Tem gente que às vezes acha que é uma carteira de motorista, né? Pô, eu queria trabalhar, mas os caras ficam exigindo que eu faça, exigindo que tenha certificado. Faz sentido isso? O cara, se ele só comprar o material e começar a trabalhar assim, você acha que dá certo? Ô, Marco, se você te botar dentro de um carro de Fórmula 1 e tu falar, corre, o que vai acontecer? Acho que no primeiro momento eu consigo dar uma arrancadinha. Cara, só não faça curva para correr. Treinamento. A gente tem que sempre pensar no cliente final, que é o cara que vai ter essa experiência com o produto, né? A gente falou agora, todo mundo teria um sonho de ter um SSM em casa. Aí imagina o cara pega um cara que vai lá e não faz um serviço legal. Que o cara entrega e racha um cooktop daqui 10, 15 dias. O cara vai falar, caramba, esse produto não presta, entendeu? Então não tem, cara, como a gente lançar um produto desse, tá 13 anos aqui depois trabalhando, fomentando o mercado, se a gente não tiver uma mão de obra especializada, porque assim, a garantia de 10 anos que a fábrica dá, ela passa através do processador. Garantia de 10 anos é do material. É do material, mas como é que eu vou dar a garantia de 10 anos no material se o cara vai lá e faz um cooktop errado, faz uma emenda seca que vai desplacar, ou faz uma emenda aparente, o cliente vai reclamar, louco, vocês vendem o produto dizendo que a emenda é imperceptível entendeu? E a importância do curso também, ela forma um profissional de modo geral, né? Porque ela não vai só ensinar a processar. O teu curso não ensina também como fazer o custo? Ensina. Como cobrar? Tá, qual é o valor dessa obra? Perfeito, Jobs. É isso. Então, corte, segredos da superfície sólida, tu sabe, que é corte, limpeza e prensagem. Né? Basicamente é isso. Tá, mas como eu faço um corte perfeito? Quais ferramentas eu utilizo? Que material eu uso para limpar a superfície sólida? Limpeza. Como eu trabalho o marketing desse produto? Tem um módulo no teu curso sobre isso. Por que a emenda fica imperceptível? Como eu faço um canto arredondado? É dobrando? O que é um canto sanitário? Como são os reforços para o cooktop? Como são os reforços, exatamente. Quais são os tipos de área molhada que nós podemos fazer? Quanto eu devo cobrar por metro quadrado? Como eu calculo o frete? Uma bancada de 4 metros? Então não tem como o cara trabalhar com material desse sem ter um baita de um treinamento. Como eu faço para tirar a medida de uma parede fora de esquadro? Então, fazer a superfície sólida copiar a parede e ficar perfeito. Então a Acor vê realmente necessidade total. Não vende para a Acor não vende para quem não esteja homologado, quem não tenha feito o curso. Ou faz o curso da Acor, que agora a gente está, depois que tu lançou teu curso, que tem excelência, a gente tirou o pé da área de curso. O que o Rafael faz quando alguém quer fazer o curso? Passa o contato do Marco. Fala com o Marco, faz o curso. Primeiro, o curso ele é acessível em questão de valores. Eu acho que ele é muito barato. Eu também já sempre falei isso pro Marco. É muito barato, né? Pô, tu tá o cara fica um ano, né, cara? Você tá preparando um profissional. Fica um ano, cara, contigo. Tu tá preparando um profissional. Você vai mudar a vida desse cara.
Tu pega um cara que tá desempregado. Tu pega um cara que tá desempregado. É isso aí. O cara que tá desempregado. O cara tá, porra, uma situação complicada. Aí tu fala pra ele, viu? Qual a tua formação? Eu não tenho, tá? Então eu vou te formar numa profissão de excelência. Isso aí vai te custar baratinho. Na verdade, é simbólico esse teu valor. A coisa, na verdade, começa antes, realmente, porque a gente mostra pro cara o que fazer, né? Porque tem muita gente que às vezes fala frases de efeito, de motivação, mas, de fato, na prática, o que fazer? O que eu faço? Né? Então, a gente apresenta pro cara uma oportunidade que, eventualmente, ele talvez nunca fosse ver. Né? Se não tivesse nosso trabalho aqui divulgando, talvez o cara nunca ia saber que existia. Hoje SCM. nós temos mais de 300 pessoas que fizeram o curso, correto? É. Nem todos estão trabalhando na área. Mas metade está ganhando dinheiro com isso? Ou estava desempregado e agora está trabalhando? Não, ou montou uma marcenaria, ou agregou valor no produto? Porque o que acontece hoje com o marceneiro também? Vamos falar desse ramo? Pode ser um pouquinho? Pode, claro. O marceneiro, ele vai lá na tua casa, tira a medida da bancada, tudo que é de MDF, puxador e borda, ele faz. Aí quando ele tem que faturar 30%, que é na bancada, ele vai lá e chama o marmoreiro. É verdade. Que às vezes não entrega na mesma medida com ele, aí não fecha o móvel, o arquiteto fica Por que ele bravo. chama o marmoreiro? Porque o SSM é um produto pro marceneiro trabalhar com as mesmas ferramentas que ele tem dentro da marcenaria. Ele não precisa de uma máquina de corte a água. Correto? Sim. É isso que você ensina a fazer. Ele usa a mesma... Ou seja, se você está formando alguém que não trabalha no ramo, você está dando uma profissão para esse cara. E se você vai formar alguém que já está no ramo da marcenaria, tu está agregando 30% de faturamento para ele só com o teu curso. É. Porque ele não precisa mais chamar um outro profissional para entregar a bancada. Tu vai dizer assim, não, tu vai processar e vai entregar a bancada. Você tem bastante marmorista formado? Tem, cara. Uma coisa que é curiosa, o marceneiro, às vezes, ele talvez não se enxerga fazendo bancada. É um paradigma que eu acho que a gente tem que quebrar. O marmorista, para ele já é normal fazer bancada. Mas o marceneiro acha que é meio que não é do ofício dele. Eu acho que tem um pouco isso ainda. Talvez né? porque ele acha que a visão que ele tem hoje, o marceneiro tem hoje, da bancada, é aquela visão do mármore, da água, do corte, da colagem. É algo tipo assim, para outra pessoa fazer. Para outra pessoa fazer, eu não quero montar uma outra fábrica para trabalhar esse produto. Ele não tem essa noção ainda de que ele pode trabalhar o Solid Surface. E na prática é o contrário. É o contrário. Na prática, o marceneiro tem todas as ferramentas e o marmorista que tem que pegar um espaço... O marmorista é limitado a trabalhar com mármore, pedra e mais nada. Mas aí o que o marmorista tem que fazer? Pegar um espaço separado da marmoraria e praticamente montar uma marcenaria, porque a máquina com corte até pode cortar, mas ele não vai querer misturar, ele vai comprar ali nem que seja uma circular, se ele não for comprar uma seccionadora. Mas uma tupia, por exemplo, o marceneiro já tem. Isso, e o marmorista não tem a tupia, então ele tem que comprar a tupia. Então, na prática, quem tem que quase montar uma empresa é o marmorista, não é o marceneiro. Né? Por isso que eu te perguntei. Mas, voltando no marceneiro, ele tem a mente mais aberta que o marmorista. Aí que tá a questão. Isso quando eu pego os caras do mármore, eu sempre falo, cara, vamos lá, cara, vocês têm que entrar com a cabeça que isso aqui não é mármore, o processo é diferente. Porque o marceneiro, como ele não trabalha com a pedra, a gente falou que ele não trabalha, ele vai lá e fala, não, beleza, deixa eu pegar essas informações. Ele pega tudo que você ensinou e coloca na prática. Entendi. O marmorista, ele pega ali e fala assim, cara, eu vou fazer do meu jeito. Entendeu? E não é, a forma do processamento do SSM é diferente do mármore. Quer trazer o conhecimento que ele tem cá. É diferente. É diferente, né? As emendas, tipo de cola. E, cara, o cara que às vezes mora numa região mais afastada, vocês estão em Santa Catarina, né? O cara que mora tipo no Nordeste e tal, o material ele chega de fato para qualquer lugar? O Nordeste chega fácil. Ou às vezes, assim, algumas regiões da região Norte, né? Pela questão da distância, é um pouco mais difícil. Mas tem logística para todo o Brasil. O que vai acontecer é o preço, né? Talvez vai ficar um pouco mais caro esse frete, dependendo da região que o cara tiver. Nós temos duas empresas no Brasil, né? A Acor e a Carical. A Carical está há 23 anos no mercado. A gente atende toda a América do Sul. Então a gente tem, ou tem container, ou tem carretas, ou tem caminhão-truque, indo para todas as partes do Brasil. Tem redespacho em São Paulo, redespacho em Curitiba. A nossa logística, talvez a nossa logística para a superfície sólida seja a melhor do mercado. Eu acredito que seja, cara. Por esse know-how que a gente tem de transportadora já com a Carical. Então, qualquer cidade que tu me falar, eu vou colocar no sistema ali, eu tenho uma transportadora que atende. Então, aí, chega. A questão, alguns mais distantes, é o preço que... Pela questão da distância, o preço vai ser maior. Porque às vezes o cara precisa, lá numa cidadezinha do interior,
de determinado estado. Cara, tem que sair de Santa Catarina e ir para São Paulo, de São Paulo ir lá para uma região assim, ó, dele e depois você vai passar uns 4 caminhão. É subjetivo, porque a cidadezinha do interior do estado do Brasil, que é no interior, ele não produz nada, ele compra tudo. Então ele tem preço de frete caro para tudo. E daí tudo chega caro lá, Tudo né? chega caro, o MDF entendeu? chega caro, o vidro chega caro. Isso se reflete a comida em chega várias cara, áreas daquela economia ali, né? Exatamente. Cara, eu já fiz umas viagens lá que o preço do leite, cara, porque não tinha essa base, os caras pagando assim o dobro do que a gente paga em Santa Catarina no leite. Em estado, às vezes, Isso é uma percepção. sabe que não é estado rico, vamos dizer assim. Eu falei, caramba, como que esse pessoal paga tão caro no leite, cara? Mas é frete, entendeu? Custo de transporte, logística, né? Isso é uma percepção que eu realmente consigo ter muito legal pelo grupo de alunos ali, porque num grupo de WhatsApp eu falo com gente que está lá em Manaus e eu falo com gente que está lá em Santa Catarina. Então eu ali Você não fala com gente na Argentina? Você não está dando teu curso, não está na Argentina já? É Olha aí, ó. verdade. Só que inclusive, assim, o rapaz que fez o curso na Argentina lá, né? embarcou 50 chapas para ele hoje. Cobrar comissão, hein? Tem comissão? Ô Marco, tem uma questão assim, ó. O nosso imposto aqui para baixo é mais caro que se você subir o Brasil para a região norte e nordeste, tá? O imposto lá é menor. Então já dá uma batida nessa questão do frete. Tem ali onde eles estão na região da Zona Franca de Manaus, os impostos só pegam Suframa, não tem imposto nenhum. Então, às vezes, o cara fala assim: pô, mas o frete ficou caro. Aí, se eu pegar um pedido aqui de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, fala, cara, olha o preço que você tá pagando no material, cara. Aqui a gente tem 12% de ICMS, o teu tá zerado. 9,25 de PIS e COFINS, 3,25 de IPI. 9,75 de IPI. É bastante imposto. E você entendeu? Aí, se você colocar na ponta do lápis, lá naquela cidadezinha pequena, remota, comparado com o preço daqui, o frete ficou mais caro, mas diminuiu o imposto. Balanceou. Chegou num preço legal. E tem algum projeto bacana que tenha sido feito com Acor? Algum projeto relevante, alguma coisa de destaque aqui que vocês, se orgulham? Essa parte que dá orgulho, cara. Quando a gente vê a coisa entregue, né? Assim, o que você consegue mencionar assim, de obra legal? Então, o primeiro projeto, antes mesmo de ter a fábrica aqui, como o Jacques falou, foi pro Bradesco, cara. Ali já foi um projeto sensacional. Assim, Vou explicar o que é o Bradesco para quando você entrar na agência saber o que é. Aquela bancadinha que tem na área externa, que você usa para preencher cheque. Oval, assim. Oval, ela precisava cinza. de um acesso para cadeirante. Então a gente fez ela oval com acesso para cadeirante. O dia que você entrar no Bradesco, pense, isso aqui é Tressol. Isso está no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Todos os Bradescos. Entendeu? Então, assim, a empresa já surge de um projeto muito top. Que era esse projeto, que era coisa muito grande, era muita gente. Foi o da fundação. Só que isso a gente importava, né? Fabricava na Argentina, trazia, fazia a distribuição aqui. Mandava para a empresa do Rio Grande do Sul, que era a marcenaria, que pegou o mobiliário para fazer, eles faziam, acoplavam ali e mandavam. Mas, tem muita obra. 2013 a gente fez as obras para a Copa do Mundo, né? De 2014 a gente fez... Copa do Mundo. Então a gente fez aqui o Terminal 3, que é o terminal de voos internacionais de Guarulhos. Fez o terminal inteiro. Tá lá o projeto até hoje. Você chega lá no aeroporto, tá lá os guichês de atendimento, os balcão de informação. É legal que a galera, a gente mora em São Paulo, né? Dá um pulo eu posso lá. ver esse material e tal? Aí... Tem umas lojas também que daí a gente acabou pegando fora do projeto para fazer a parte... loja... Uma obra muito legal que a gente fez também. Do aeroporto mesmo, as lojas do aeroporto. A gente fez o aeroporto de... São Gonçalo do Amaranto. São Gonçalo do Amarante. Em Natal. Região metropolitana de Natal. Né? Ali ficou umas bancadas maravilhosas também. Porque o aeroporto inteiro. Tinha uns, inteiro. As bancadas eram brancas e elas tinham que receber a logo da Infraero, que seriam adesivadas. E a gente desenvolveu uma chapa na cor da Infraero e a gente fez um enxerto. E mandou pros caras. Ou seja, nunca mais some, não precisa colar adesivo. Tá maravilhosa a obra até hoje. Tá lindo lá. Muito legal. Clientes de renome. A gente atende as redes de fast food no Brasil, todas. Agora, as redes hospitalares também, essa do mercado privado, praticamente quase todas. A gente sabe que tem a recomendação, né, do próprio franqueador, né? Do franqueador, exatamente. Para uso de SCM. Dá para dar uma olhadinha no Instagram da Tressol, @Tressol_Brasil. Lá fez Starbucks. Tem muita coisa. O produto tá na Starbucks, o produto tá no Google, o produto tá na Samsung. A gente fez todas as lojas aqui pelo Brasil, todas as lojas, das lojas físicas da Microsoft, da Argentina, que foram 200 lojas, todas com essa chapa. Uma baita obra também. Coisa pra caramba. Interessante tem muita coisa homologada, né, cara? Muita coisa mesmo. E tá crescendo, tá crescendo. A gente tá fazendo um trabalho agora interessante com as construtoras de Balneário Camboriú e Itapema. E aquilo ali Balneário Camboriú falam que é a Dubai brasileira, né? Sim. Então ali tem um mercado muito interessante. Naquela região de Balneário
Itapema, Porto Belo, tem 800 prédios subindo. Prédios de apartamentos. Então, tem muito trabalho para fazer ali também ainda. Bem interessante. Legal, cara. É isso. Estamos chegando ao final. Muito obrigado pela presença. A gente está no Rio, né? Teve uma feira hospitalar lá agora. Saíram da feira, deram essa moral aqui pra gente. Então foi muito legal. Você tem alguma mensagem final, alguma consideração, algo que queira deixar, algum recado, alguma coisa? Agradecer pelo trabalho que você tem feito, pela ajuda que você tem dado, porque quem está formando o profissional é você, isso nos ajuda diretamente, né? E falar que o teu trabalho é muito bem feito. Você tem o dom para estar na frente do microfone, atrás do microfone. Né? E qualquer demanda que você tiver, conte com a gente. As pessoas que estão assistindo, se quiserem se transformar em um profissional, um produto procurem de alta a qualidade, escola. procurem a gente. E Acor é uma superfície sólida de alta qualidade. 10 anos de garantia. 10 anos de garantia, o produto não amarela. A gente faz as cubas, a gente injeta e estamos aí criando o produto, melhorando fórmula, formando profissionais. Trabalhando em parceria com o processador, né, cara? Exatamente isso. É o contato que eu tenho com vocês, assim, é o que eu percebo. Cara, o Rafa é um cara que o que ele puder facilitar, ele tá fazendo. É um grande diferencial na Acor, esse cara também. O trabalho que ele faz é maravilhoso. E nos sigam nas redes sociais, Tressol Brasil. E acesse o nosso site também, www.tressol.com.br. Exatamente. Nos sigam que a gente sempre está lançando novidade ali. Então mais uma vez, muito obrigado, Marco. Então, gente, obrigado. Um abraço. Obrigado, Marco. Tamo junto. Valeu, pessoal. Espero que tenha trazido informação de qualidade aí para vocês. Vou deixar o nosso site aqui também. É só acessar, seguir a gente aí no Instagram, YouTube. E é isso. Tamo junto. Valeu.